Olá, começa agora mais um TVT Entrevista, que nesse ano está em versão digital. No programa de hoje nós vamos falar sobre a síndrome FOMO, do inglês Fear of Missing Out, que significa o medo de estar por fora ou de estar perdendo. Essa é uma síndrome que tem tudo a ver com os dias atuais, porque está diretamente relacionada aos sintomas que o uso diário da tecnologia, e principalmente das redes sociais, causa nas pessoas. Para entender melhor sobre essa síndrome, convidamos a psicanalista e jornalista Caroline Veronese. Seja bem-vinda, Carol, e a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Oi, obrigada. Bem-vinda, Carolina. Por estar aqui. Carolina, você pode começar detalhando para a gente o que é a síndrome FOMO e como ela se manifesta? Bom, antes eu queria abrir uma questão antes da gente se aprofundar no que é a FOMO e colocar a questão da palavra síndrome que a gente usa para especificar esse quadro, né? Do ponto de vista médico, síndrome é correto a gente colocar isso como síndrome, né? A FOMO como uma síndrome. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque a síndrome às vezes se assemelha, se aproxima de uma possibilidade de medicação. Então, vale a gente lembrar que, apesar de carregar a síndrome, é uma coisa muito mais leve, é quase um efeito colateral do nosso uso da tecnologia e da internet, né? Mas vamos lá. Bom, a FOMO foi detectada recentemente, né? A gente tem aí umas 2 décadas, mais ou menos, começaram a compreender esse comportamento, e FOMO é a abreviação de Fear of Missing Out, que em tradução literal é o medo de estar por fora. Então, assim, com a dinamicidade das informações e com a quantidade de informações que a gente recebe, sobretudo de acesso à vida social, foram despertando alguns gatilhos na gente de uma vontade de estar sempre necessitado, então, sempre conectado. Então, a FOMO é essa necessidade de estar sofrendo atualizações constantes, de estar por dentro de tudo, de saber absolutamente de tudo e de estar com vontade, de ter uma necessidade de compartilhar, de comentar, de estar envolvido nas coisas que estão acontecendo, mas em excesso. A gente não tem grandes estudos sobre a FOMO. Ela começou nos anos 90, quando a internet começou a ficar popular, e quem localizou isso foi antes um estudante de marketing, um profissional do marketing, e depois psicólogos acabaram se debruçando sobre a FOMO. Mas não é uma coisa que a gente entenda como uma patologia, como o aumento da ansiedade, por exemplo, que é muito comum de uns anos para cá, né? Entendi. E Carolina, você havia comentado de que não seria uma síndrome, seria mais o sintoma. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Se é possível a pessoa ser diagnosticada com essa síndrome FOMO e não com transtorno de ansiedade e depressão, por exemplo. Eu não conheço a FOMO ainda como uma forma de diagnóstico. Isso na clínica psicanalítica a gente basicamente não faz com o paciente, né? Isso está bem dentro da discussão entre os psicanalistas, mas a FOMO é uma coisa leve, ela está bem distante da ansiedade e da depressão, e ela é mais uma percepção, né? A gente vê que o contato com a tecnologia, ele está fora do ritmo. Então, eu acho que é mais uma autopercepção, depende muito da observação que a gente tem com o trato, né, das redes sociais. Quando ela aparece dentro das sessões, por exemplo, é mais como uma discussão do que aquele sentimento causa, porque ele é quase subjetivo. Uma pessoa está relatando que ela está com uma necessidade constante de estar acompanhando, por exemplo, a vida social de amigos, que é estar em festa a todo momento. A partir disso, a gente pode localizar outras neuroses na estrutura. Por isso que eu fico com o pé atrás de falar diagnóstico, né? Eu não tenho competência médica para falar em diagnóstico, mas quase deixa entender que pode ter alguma coisa que venha a curar isso. Uhum. E a FOMO, diferente da depressão, por exemplo, é uma coisa realmente mais leve, é um sintoma dos novos tempos, é uma maneira da gente estar se adaptando com essa maneira de
manter laço de amizade, de receber notícia, de interagir socialmente, de brincar dentro das redes sociais. Né? Ela é um efeito colateral, ela não chega a ser alguma coisa que se preocupa, não chega a ser como sofrimento principal dentro de um consultório, por exemplo. Eu acredito que psicanalistas e outros terapeutas que atendam adolescentes talvez se deparem com isso mais comumente, mas em pessoas um pouco mais maduras já existe uma tranquilidade. Carolina, a síndrome FOMO, ela está presente no nosso dia a dia sem que a gente perceba, né? Existe alguma maneira que a gente consiga perceber essa síndrome em nós mesmos? Geralmente pessoas que conhecem mais a fundo o seu comportamento, pessoas que passam por algum processo psicoterapêutico, analítico, têm mais consciência de si e consegue perceber quando alguma coisa tá caminhando mal, né? Quando o seu uso diário no Instagram, ele perde a mão e você deixa de fazer determinadas tarefas, quando aquilo te atrapalha no dia a dia mesmo. Então, eu acho que é mais uma questão de autoobservação mesmo. Outra questão que a gente quer levantar é que a síndrome mostra que a tecnologia traz diversas consequências se não utilizada corretamente. Como é possível ajustar o tempo de uso das redes sociais, ainda mais hoje em dia, né? Bom, um conselho, né, básico, eu acho que é tentar tentar dividir, usar com responsabilidade mesmo a tecnologia, ter o tempo para fazer atividades manuais. Agora a gente está em tempos de quarentena, a gente fica com muita facilidade ao acesso, né? Qualquer tempo livre a gente acaba puxando o telefone, e então eu acho que manter longe para quando você precisa fazer outras coisas ajuda, porque dificulta realmente a facilidade, né, de puxar e ver qualquer coisa ali e acabar se distraindo de outras atividades que você precisa fazer. Mas tem também alguns aplicativos hoje já que eles vão mostrando para você a medição do tempo. Eu acho que o Instagram também tem nessa atualização, ele mostra uma média de quanto você tem usado por dia, e aí eu acho que é mais um entendimento individual para ver quanto cabe dentro da rotina de cada um. Tem gente que trabalha com internet, então passa mais tempo, naturalmente, né? Mas eu acho que é um olhar individual mesmo. E qual que é a faixa etária que normalmente a FOMO atinge? Olha, eu acredito que dos adolescentes até os 30 a mais, essa seja a galera que está um pouco mais propensa por causa do uso maior com a internet mesmo, né? Toda uma vida conectada com apps, pede comida por app, troca mensagem o tempo todo por ali, já nem considera a ligação nem considera a possibilidade de uma ligação telefônica, né? Então a vida está muito concentrada no aparelho celular. Então eu acho que essa faixa, mas todo mundo que usa a internet de alguma maneira está sujeito. Sim, e existe tratamento para FOMO? Existem muitos tipos de psicoterapia, né, comportamental, cognitiva, analítica. Cada pessoa vai se encaixar no que fizer mais sentido, mas é um processo de autoconhecimento e de delegação de responsabilidades, de saber que nosso dia a dia tem muitas coisas acontecendo, e que se a gente passar muito tempo no telefone, muito tempo na internet, muito tempo em rede social, isso vai acabar afetando outras coisas. Carolina, como a gente pode prevenir para que as pessoas elas não adquiram essa doença? Olha, mais uma vez, algum tipo de terapia, né? A gente não tem como prevenir um acontecimento desses, mas eu acho que eles são importantes, inclusive, para a gente criando um repertório de afetos, né? A gente precisa estar em contato com coisas que também nos incomodem e que provoquem algum tipo de desconforto, de sofrimento, para a gente aprender mais sobre o nosso comportamento, a nossa história, a nossa maneira de agir. Então, a melhor prevenção é mesmo você ganhar uma consciência maior de você. Eu acho que cada vez mais eu vejo as pessoas falando sobre saúde mental, tem muita gente procurando psicoterapias diversas. Eu acho que no futuro próximo talvez a gente esteja com isso mais controlado. Países que têm uma relação melhor
com a terapia, que conseguem acessar isso de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais barata, como que é o caso da Argentina, eles têm menos registro desse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma mudança, assim, de padrão na sociedade mesmo. Então, talvez daqui a um tempo a gente veja essas coisas com um peso ainda menor. Como as redes sociais são a grande causadora, né, de todos esses sintomas, você considera que a rede social é um grande mal do século, que ela é uma armadilha para a sociedade atualmente? Não considero como uma armadilha, né? Nesse momento que a gente passa de distanciamento social, ela pode ser, inclusive, um encurtador de caminhos, é uma maneira da gente continuar fazendo a manutenção dos nossos laços sociais, conversando com amigos e etc. Então, eu não acho que é o mal, mas como tudo a gente precisa saber usar. Até água em excesso faz mal, né? Então, realmente exige uma vigilância de como a coisa é conduzida, mas com certeza não acho que seja ruim. E o avanço da rede social, da tecnologia, ele é assim, desenfreado, né? Ele é crescente e cada vez mais. Você acha que com isso também esses sintomas da FOMO vão aumentando junto? Durante a passagem do tempo, a gente vê novas doenças, novas síndromes, novas fobias surgindo, porque a vida vai mudando, né? Então, coisas que acontecem hoje, Freud nem sonharia lá no começo dos anos 1900. Carolina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na edição do TVT, tá? E por ter esclarecido melhor pra gente sobre essa síndrome da atualidade. E o TVT fica por aqui e até o próximo programa.